Olá, está começando mais um programa Novo Ensino Médio aqui nos canais Educa SC para toda a comunidade escolar de Santa Catarina. Entre as novidades que a gente vem tratando por aqui, a cada semana estão as mudanças em cada área do currículo base catarinense. E dessa vez vamos falar sobre as ciências humanas e sociais aplicadas. E para começar, aqui na tela com a gente está a professora, aposentada agora, Márcia Noy, que coordenou o trabalho de construção desse caderno para o currículo aqui em Santa Catarina. Márcia, seja muito bem-vinda, obrigado por participar do programa, tá? Obrigada também pelo convite, é um prazer estar aqui, socializando um pouquinho da participação dessa construção do currículo do território catarinense. Que legal. Antes da gente começar a falar do currículo especificamente, eu queria te perguntar mais amplamente. Você acha que a mudança para o novo ensino médio, você com a tua experiência em sala de aula, você acha que essa mudança para o novo ensino médio ela era necessária mesmo? Olha, muito necessária, né? Ao longo da minha carreira, a maior parte dela, toda no ensino médio, eu percebi que os estudantes desistem muito, do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio era sempre com salas lotadas, e quando chegava lá no terceiro ano, a gente reduzia mais de 50%, 60%, o número de alunos. Então, é fundamental a gente ter um novo ensino médio, ter um olhar diferenciado para essa faixa etária, porque hoje integra a educação básica, Então, o Brasil não tem uma numeração, estatísticas tão boas em termos de conclusão do ensino da educação básica. Temos no ensino fundamental, mas não no ensino médio, que compõe a educação básica. Então é importante tornar mais atrativo e também oferecer novas oportunidades, Eu imagino que seja mais ou menos nessa linha. Isso mesmo. Eu queria te perguntar também, da área de ciências humanas e sociais aplicadas, quais são as principais mudanças que a gente pode esperar daqui para frente? A gente sabe que agora os conteúdos eles são integrados, Mas a partir disso, o que você acha que a gente pode esperar de mais mudanças? Olha, uma mudança significativa é na forma de atuação do professor. Já começa que o planejamento ele não será mais um planejamento individual. O planejamento vai ser um planejamento integrado. Era um anseio, era um desejo que a gente tinha, mas era realmente muito difícil disso se concretizar em função da carga horária dos professores, muitas turmas, falta de hora de planejamento. Hoje a gente tem hora de planejamento, 2 horas, mas já temos algum ponto de partida. Então, é muito importante, a mudança começa pelo planejamento. Depois do planejamento, a gente pode perceber a flexibilidade do currículo, Então, o nosso estudante vai poder fazer algumas escolhas ao longo do seu período, da sua trajetória, coisa que era impossível antigamente, O aluno entra no ensino médio, é aquele currículo, aquelas matérias, sem nenhuma opção, sem nenhuma possibilidade de fazer qualquer tipo de escolha. E com isso a gente expulsava muitos alunos. A gente pode dizer que eles são novos para escolher, mas eu te digo, assim, eu trabalhando muito tempo com o ensino médio, a gente pode esperar grandes coisas desses estudantes. Os jovens de 14 anos, 15 anos hoje em dia, sabem muito mais do que a gente pode imaginar. Eles têm muito mais anseios e desejos de fazer coisa nova, de se envolver, de participar, do que a gente realmente dá oportunidade nas escolas. Você veio falando agora também do novo ensino médio como um combate à invasão, a evasão escolar, de tornar ele mais atrativo. E do aspecto pedagógico, eu queria te perguntar, por que você acha que essas mudanças eram importantes? Que novos aprendizados eles podem desenvolver, até para a formação para a vida também? Sim, é justamente esse ponto que você colocou, a formação para a vida. A gente hoje, querendo ou não, acaba tendo um currículo e direcionava para o estudante passar no vestibular. Então, eu ouvi ao longo da minha carreira várias vezes a ideia de que aquele aluno não aprendeu aquele conteúdo suficiente e não ia passar no vestibular por conta disso. A gente sabe que o vestibular é um limitador, e ele era aquele que balizava, inclusive, os conteúdos que iriam ser dados em sala de aula. As questões é que nem todos os estudantes vão para o ensino superior. A gente devia trabalhar para aumentar o número de vagas no ensino superior e não limitar essa entrada. A gente sabe que na história da educação catarinense, brasileira, já houve essa seleção, havia essa seleção no ensino fundamental. Havia uma prova no 5º ano, no 4º para o 5º ano. Por que acontecia essa prova? Porque tinham poucas vagas.
né? Então, da mesma forma existe com o ensino superior. Poucas vagas, muitas vagas em colégios e universidades particulares, o que acaba limitando pela renda o acesso ao ensino superior. Mas o ensino médio, ele precisa ser considerado em si, né, como uma formação necessária em si, uma formação da educação básica, uma etapa da educação básica. E para isso, a gente está trabalhando com uma formação humana, né? Então não dá para pensar em uma escola conteudista diante de um mundo em que você pode achar diversas informações bastando alguns cliques na internet, né? Então, aquela decoreba, aquelas coisas, muda muito a forma de se trabalhar, porque você passa a inserir esse conteúdo e auxiliar o estudante a refletir, a pensar sobre aquilo que ele está tendo acesso. Que legal. E você conta pra gente como é que foi o processo de construção do caderno de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, por favor? Sim, bom, foi um trabalho assim muito rico, porque é um trabalho muito participativo, né? Em 2019, Santa Catarina começou a formar uma equipe de trabalho, então eu fui convidada na época pela professora Mike, que passei a constituir a participar de reuniões junto com a equipe, uma equipe formada por diversos redatores, cada redator de uma área, de um componente curricular. Então nós tínhamos componentes de história, de geografia, porque eu também sou formada em geografia, além de mim, de sociologia e de filosofia. Nós começamos a ter reuniões semanais, e coordenada pela Secretaria, né, de Educação, e a partir daí nós começamos a delinear um texto base, né, nós chamamos de marco zero, que era um texto para ter um ponto de partida. Mais tarde, né, em 2020, entraram os consultores, que também contribuíram imensamente para o texto, e em seguida, junto com os consultores, praticamente, os professores, redatores que se inscreveram da rede estadual. Nós tivemos 80 professores, além dessa equipe de 6 iniciais. E tudo isso pela internet, né? Tudo isso usando o Meet, em várias reuniões, desafio, né? Um grande desafio. E conseguimos, né? Uma escrita coletiva com esse número de profissionais, mas eram todos muito empenhados em realmente ter a sua contribuição, né, para um currículo tão importante no território catarinense. E diga-se de passagem, eu falo isso em todos os momentos que eu posso, Santa Catarina deu um exemplo, né, desde o momento que a gente já tem as nossas propostas, também muito participativa, também esse documento foi muito participativo. Nós, inclusive, servimos de exemplo em outros estados que não fizeram da mesma forma, porque é muito trabalhoso. Então, o nosso estado já tem uma política de estado, de fato, trazendo propostas sendo construídas coletivamente. Eu sempre digo que aquela proposta que não é construída coletivamente, ela é muito mais rápida de ser feita, mas a sua execução realmente é muito mais difícil, porque fazer isso acontecer depende dos profissionais de educação, e eles precisam estar envolvidos na sua execução, compreendendo a importância desse trabalho, para aí sim começar a tirar do papel. Fica para o futuro também, né? Com certeza. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselho que você dá para o professor que vai começar a trabalhar com esse novo currículo a partir do ano que vem? Olha, eu vou dizer uma frase que eu dizia para as minhas alunas do curso de Pedagogia e de Geografia do ensino superior. Não deixa sua mente fechada, né? Abra sua mente. Eu brincava, eu tenho uma frase de um ditado chinês que dizia que a mente é igual um paraquedas, né? Funciona melhor quando aberta. Então, abra sua mente, né? Não fique com aquela ideia que, não pode, não dá, não tem equipamento suficiente, não tem horas suficientes, só 2 horas é pouco. Poderia ser melhor, mas é o que tem. Se 2 horas bem aproveitadas, dá para fazer um excelente trabalho. Nós não tínhamos nada antes, né? E agora temos 2 horas para esses planejamentos. Então, entre de cabeça, acredite na mudança, na proposta, e o professor empolgado, os estudantes também estarão empolgados. Isso eu tenho certeza. Professora Márcia, muito obrigado pelo depoimento, tá? Parabéns pelo seu trabalho na construção do caderno também. E fica o convite para voltar sempre que tiver mais novidades para contar para a gente. Eu sei que, agora mesmo aposentada, vai ser difícil largar o osso, né? Sim, com certeza.
Tá certo, muito obrigada. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos para conversar com um professor que tem atuado em sala de aula e vai contar pra gente as experiências dele. Até já! Que componentes curriculares eletivos vamos escolher em Santa Catarina? Queremos saber? Oi, eu sou a Aline. Os componentes curriculares eletivos que você e todos os estudantes do novo ensino médio de Santa Catarina vão poder escolher são organizados por áreas. Vou te contar agora, área por área, quais são eles. Vai ser rapidinho, prometo. Vamos lá? A área de Ciências da Natureza e suas tecnologias traz 3 componentes curriculares eletivos que vão te ajudar a conhecer e enfrentar alguns dos desafios da vida e da natureza. Experimentação e outras práticas investigativas, conhecimentos científicos e sociedade, saúde e meio ambiente. Na área da matemática e suas tecnologias, você poderá escolher dentre 4 opções e aprender não só a resolver, mas também a formular problemas. E muito mais. Matemática aplicada, matemática financeira, educação fiscal e jogos de raciocínio lógico-matemático. Os componentes curriculares eletivos desta área de conhecimento têm como foco o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de expressão, a partir de diferentes linguagens. Práticas em Libras, práticas corporais, cultura corporal de movimento, práticas das linguagens artísticas, práticas de linguagem no campo jornalístico-midiático, práticas de linguagem e intervenção sociocultural, práticas de letramento literário com ênfase na literatura local, e práticas de multiletramento no campo artístico-literário. Entender como a gente se relaciona em toda a humanidade, além de economia, política e cultura. Não é pouca coisa que essa área abrange, e por isso serão 4 componentes curriculares eletivos: estudos e práticas em ciências humanas, diálogos contemporâneos das juventudes, pesquisas de campo e intervenção local e estudos e projetos culturais. E tem mais! Em Santa Catarina, além das áreas de conhecimento que eu já mencionei, você ainda tem outras temáticas, organizadas em 2 áreas de concentração: ciência e tecnologia e componentes integradores. Os componentes integradores articulam diversas áreas do conhecimento em projetos relacionados ao empreendedorismo, à pesquisa e à intervenção no território. Serão 4 componentes curriculares eletivos: estudos dirigidos, educação empreendedora, projeto de intervenção e projeto de pesquisa e iniciação científica. Na área de ciência e tecnologia, você vai desenvolver competências digitais e aprender como construir uma postura crítica em relação às ferramentas digitais e tecnológicas, algo indispensável no mundo de hoje. Serão 3 componentes curriculares eletivos: educação tecnológica, pensamento computacional e cultura digital. Agora você já pode começar a pensar nas suas escolhas. Para decidir, acesse o site www.sed.sc.gov.br. Lá você encontra os detalhes de cada um desses componentes curriculares. Entre, navegue com calma, converse com seus colegas e com seus professores e planeje o seu futuro. Vai valer a pena! O novo ensino médio está de volta. Para você que chegou agora, o assunto do programa de hoje é a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas no novo ensino médio. Chegou a hora de conhecer essa nova realidade com quem já vem vivendo ela na prática, em uma escola piloto aqui de Santa Catarina. Nós recebemos o professor de História, Diego Fernandes, da Escola de Educação Básica Eulina Eleodoro Barreto, lá de Maruí. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar essa experiência com todos vocês. Legal, professor. Obrigado novamente. Como é que tem sido dar aulas de História, do componente curricular de História, com essa nova arquitetura curricular que a gente chama assim? Então, o primeiro passo que a gente precisou foi esquecer a lógica do conteúdo. Trabalhar mais na relação das áreas do conhecimento, os construtos do conhecimento, a partir de temas geradores,
e a partir das novas competências trazidas pela BNCC. Mas o nosso grande desafio é sair realmente dessa lógica conteudista que nós havíamos adotado há alguns anos e que, inclusive, fez parte da nossa formação acadêmica, né? Esse trabalho a partir de problemas de pesquisa, trazendo a realidade local, faz com que a gente possa integrar as áreas do conhecimento. Nós tivemos agora uma realidade diferenciada no ano passado com a implementação do novo ensino médio e também com o ensino remoto ao mesmo tempo, o que fez com que muitos alunos tivessem uma dificuldade por conta da falta de acesso, porém foi possível adaptar para esses alunos com a falta de acesso, especialmente quando a gente trabalhou com a realidade local, usando os temas, né, das ciências humanas, porém sempre levando em consideração as realidades de cada comunidade, de cada uma das comunidades. Eu imagino eu imagino que tenha sido desafiador, né, você passar por essas novidades, testar essas novidades no ensino remoto, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse desafio. O maior desafio foi realmente implantar o novo ensino médio no estado, justamente num período de pandemia em que nós tivemos o ensino remoto. Foi possível adaptar, principalmente porque nós já vivíamos, no caso da escola em que eu trabalho, nós já vivíamos com uma realidade de falta de acesso. Então, anterior à implantação do ensino médio, nós já tínhamos que lidar com essa situação da falta de acesso à internet. E com o novo ensino médio, nós precisamos adaptar. Porém, como que isso é possível, né? Como que a gente consegue fazer essa adaptação? Levando em consideração o recurso que se tem, né? A gente pega os ingredientes que se tem e monta a partir daquilo que se tem. Nós temos uma comunidade pesqueira. Então, todo o processo, por exemplo, de pensar a água nas antigas civilizações, no caso da história, né? Pensar a hidrografia no caso da geografia, pensar a água como princípio gerador na filosofia pré-socrática, pensar os problemas ambientais dentro da sociologia, pode ser possível a partir da realidade dos alunos que vivem numa comunidade pesqueira. Então, a gente consegue fazer essa ponte sem necessariamente estar vinculado com o acesso à internet, embora a gente tenha preocupação também com a competência digital, que é a competência 5 da BNCC. Entendi. A gente estava falando, você comentou antes, né, que agora os componentes eles são integrados, eles são tratados um conversando com o outro, né? Como é que você tem percebido Exato. isso na sua prática, assim? Com a sua experiência, como é que tem sido isso? Bom, o primeiro passo, como a gente falou, é esquecer a lógica do conteúdo e pensar em temas geradores que possam integrar essas áreas. Eu estava falando ali um pouquinho sobre a água, né? É um tema que é super simples de você começar, ter o propósito de começar com os alunos, e ele é um tema que vai nos dar uma integração fantástica. É só um exemplo, a gente pode pensar outras coisas. No caso, as primeiras grandes civilizações em história se desenvolvem em torno de grandes rios. Então, é impossível falar das primeiras grandes civilizações sem falar da água. Todo o problema hidrográfico do Brasil, toda a situação hidrográfica do Brasil pode ser abordada na geografia a partir daí. Como falei para vocês do princípio da arqué, que a gente chama isso na filosofia, os princípios geradores da filosofia. Dentro da filosofia pré-socrática, ela pode ser abordada também dentro da ideia da questão da água. Então, o tema gerador, ele é essencial para integrar. Não é o conteúdo, mas o tema. Aquilo que pode, a partir da realidade do aluno, nos trazer para problemas de investigação. E não um conteúdo oposto, né? Que a gente vai lá e vai, desculpa a expressão, mas bem no popular, vomitar na sala de aula. Mas um tema em que o aluno possa pesquisar, que ele possa ser um agente protagonista. Ele vai atrás do conhecimento e nós, professores, apenas como mediadores e orientadores desse processo. Então, como eu falei, a água é apenas um exemplo de muitos outros. E que, inclusive, não serve só para as ciências humanas, né? Porque a gente pode abordar na física, na química, na biologia, né? Temas cotidianos. Um outro exemplo que a gente pode pensar é até na questão do dia a dia, né? do prático, com outras áreas do conhecimento. Nós temos a questão dos primeiros socorros. Você já deve ter, né? Todo mundo já ter ouvido falar de torniquete, de massagem cardíaca e tudo mais. Houve mudança de protocolo na Organização Mundial de Saúde, nas sociedades médicas de maneira geral, em função do uso de bombas no Oriente Médio, por conta da dispersão da onda que amputava direto e aí agora começaram a recomendar torniquete. Cara, com isso você já consegue falar de problemas geopolíticos, você já consegue abordar a questão histórica da região e também falar lá na educação física e na biologia sobre primeiros socorros e também abordar um pouco das mudanças de protocolos na área da medicina. O tema gerador é essencial para essa integração.
Considerando essa realidade, então, que exemplos de atividades que você já desenvolveu, que você poderia contar para a gente, e também que você tem planejado aí para frente? Imagino que talvez esse seja um desses, né? Esse já é um dos planejamentos que nós temos, trabalhar com essa relação das novas realidades geopolíticas no Oriente e trazendo com essas mudanças de protocolos, com relação também à pandemia. Nós trabalhamos com a realidade local. Aquele exemplo da água que eu coloquei anteriormente foi uma abordagem que nós começamos em ciências humanas e que se ampliou para as outras áreas do conhecimento. E, inclusive, a partir dali nós fizemos um levantamento dos principais problemas relacionados com a imigração da cidade. A minha escola fica numa cidade que nós temos uma dificuldade bem grande, que as pessoas saem da cidade por falta de condições de emprego, de várias situações, mas especialmente de emprego e acesso a diversos serviços. Então, os alunos fizeram um mapeamento dessas necessidades. Isso foi feito num projeto integrado junto com o próprio aniversário da escola, e aí, a partir dali, das necessidades da escola, se ampliou para a necessidade da comunidade e dali para a necessidade do município. Os alunos fizeram esse mapeamento e conseguiram identificar quais são as causas maiores do êxodo da cidade de Marina, por que se sai, e fazer, inclusive, propostas de intervenção. Como que poderia se mudar essa realidade? Isso foi uma das atividades que mais se destacou ao longo desse ano letivo de 2021. Essa outra que eu falei anteriormente, né, das bombas, já é uma planejada para o próximo ano, para a gente pensar um pouquinho sobre questão de prevenção, primeiros socorros na escola, mas integrando as áreas do conhecimento e trazendo essas mudanças a partir da nova realidade do mundo. Legal, Diego. Partindo dessa nova realidade, para além do conteúdo, mas pensando na vida, na formação para a vida dos alunos, que aprendizados, quais são os principais aprendizados que eles desenvolvem? E você acha, já partindo para outra pergunta, você acha que essa mudança para o novo ensino médio ela era importante? Sem dúvida, sim. Eu vou começar respondendo por essa última pergunta. Sem dúvida, a mudança era necessária. Essa mudança talvez ainda esteja muito incipiente, talvez nós não tenhamos compreendido a total dimensão dela. Nós, quando eu digo, eu estou me referindo a professores, a equipe gestora, ao grupo como um todo, é uma dimensão muito grande essa mudança, mas ela é extremamente necessária. Nós precisávamos, de alguma maneira, mexer naquilo que não estava dando certo. Né? O time que não está dando certo, a gente precisa fazer algumas modificações, e assim foi feito. Com relação à mudança de vida, nós temos a inserção da disciplina de projeto de vida. Eu também ministro essa disciplina na escola, e essa disciplina é essencial para o aluno poder construir um projeto, planejar, porque o que às vezes a gente tinha essa dificuldade, quem passou pelo ensino médio há um tempo sabe disso, não saber o que fazer. A gente chega no ensino médio sem muita... Para onde eu vou? O que eu quero fazer? Eu quero seguir uma carreira acadêmica, eu quero entrar no mercado de trabalho como um jovem empreendedor, eu quero fazer alguma... Não quero carreira acadêmica, não sei empreender, mas eu penso em outra coisa. Então, o que eu penso? Como organizar isso? A disciplina de projeto de vida, integrada com essas outras áreas do conhecimento, veio justamente para nos trazer essa oportunidade de discutir com os jovens, de prepará-los para a sua própria vida, planejar, pensar a sua vida. Né? Nós tivemos um trabalho também, né, em projeto de vida, um trabalho integrado com outras disciplinas, mas que o carro-chefe é o projeto de vida, que a partir daquela análise feita pelas ciências humanas, do mapeamento da realidade local, em projeto de vida os alunos pensaram, bom, eu moro neste município, eu estou nesta realidade, o que eu preciso para mudar essa realidade? E fizeram uma projeção pessoal, não uma projeção social como havia sido feita nas humanas, mas aí trouxe aquilo para sua realidade pessoal e fez uma projeção pessoal, enterraram isso numa cápsula do tempo, e nós vamos aguardar os 3 anos do processo de desenvolvimento do projeto de vida deles, para ver se essas metas que eles traçaram conseguiram ser atingidas ou não conseguiram, quais foram as necessidades, o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, por que deu errado. Então, para além das áreas do conhecimento, nós temos o projeto de vida também que pode ajudar. Legal. Diego, obrigado por compartilhar a tua experiência aqui com a gente, tá? A gente agradece muito pela tua participação no programa e espero que você volte mais vezes aí sempre que tiver novidade para contar pra gente, tá bom? Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da experiência e fico à disposição para quando precisar, estou aí para poder colaborar. Tranquilo. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer mais uma pausa e voltamos daqui a pouquinho para saber o que os alunos do professor Diego estão achando das novidades que o novo ensino médio trouxe. Até logo!
Que componentes curriculares eletivos vamos escolher em Santa Catarina? Queremos saber? Oi, eu sou a Aline. Os componentes curriculares eletivos que você e todos os estudantes do novo ensino médio de Santa Catarina vão poder escolher são organizados por áreas. Vou te contar agora, área por área, quais são eles. Vai ser rapidinho, prometo. Vamos lá? A área de Ciências da Natureza e suas tecnologias traz 3 componentes curriculares eletivos que vão te ajudar a conhecer e enfrentar alguns dos desafios da vida e da natureza. Experimentação e outras práticas investigativas, conhecimentos científicos e sociedade, saúde e meio ambiente. Na área da matemática e suas tecnologias, você poderá escolher dentre 4 opções e aprender não só a resolver, mas também a formular problemas. E muito mais. Matemática aplicada, matemática financeira, educação fiscal e jogos de raciocínio lógico-matemático. Os componentes curriculares eletivos desta área de conhecimento têm como foco o desenvolvimento da autonomia e da capacidade de expressão, a partir de diferentes linguagens. Práticas em libras, práticas corporais, cultura corporal de movimento, práticas das linguagens artísticas, práticas de linguagem no campo jornalístico-midiático, práticas de linguagem e intervenção sociocultural, práticas de letramento literário com ênfase na literatura local, e práticas de multiletramento no campo artístico-literário. Entender como a gente se relaciona e toda a humanidade, além de economia, política e cultura. Não é pouca coisa que essa área abrange, e por isso serão 4 componentes curriculares eletivos: estudos e práticas em ciências humanas, diálogos contemporâneos das juventudes, pesquisas de campo e intervenção local e estudos e projetos culturais. E tem mais! Em Santa Catarina, além das áreas de conhecimento que eu já mencionei, você ainda tem outras temáticas, organizadas em 2 áreas de concentração: ciência e tecnologia e componentes integradores. Os componentes integradores articulam diversas áreas do conhecimento em projetos relacionados ao empreendedorismo, à pesquisa e à intervenção no território. Serão 4 componentes curriculares eletivos: estudos dirigidos, educação empreendedora, projeto de intervenção e projeto de pesquisa e iniciação científica. Na área de ciência e tecnologia, você vai desenvolver competências digitais e aprender como construir uma postura crítica em relação às ferramentas digitais e tecnológicas, algo indispensável no mundo de hoje. Serão 3 componentes curriculares eletivos: educação tecnológica, pensamento computacional e cultura digital. Agora você já pode começar a pensar nas suas escolhas. Para decidir, acesse o site www.sed.sc.gov.br. Lá você encontra os detalhes de cada um desses componentes curriculares. Entre, navegue com calma, converse com seus colegas e com seus professores e planeje o seu futuro. Vai valer a pena! Voltamos e com mais Novo Ensino Médio para você. No programa de hoje nós falamos sobre as principais mudanças que o Novo Ensino Médio está trazendo para a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. A gente conversou com quem coordenou esse processo todo aqui em Santa Catarina e com um professor que lá na ponta tem aplicado as mudanças e contou um pouco da experiência dele para a gente. Agora é hora de saber o que os alunos estão achando das novidades. Essa turma que vai aparecer agora é estudante da Escola de Educação Básica Eulina Eleodoro Barreto, de Maruí, e teve aula com o professor Diego, com quem a gente conversou antes. Vamos conferir então? Para mim, o novo ensino médio é extremamente importante, porque além de agregar muito no meu conhecimento, ainda agrega ainda mais no meu currículo, né? Quando as disciplinas trabalham junto para um futuro melhor, a gente aprende cada vez mais, porque futuramente a gente vai trabalhar com novas pessoas, a gente aprende a se comunicar, aprender. A integração do novo ensino médio foi muito boa, porque ajuda a gente a escolher uma profissão para o nosso futuro. Junta duas disciplinas, faz uma atividade. Por exemplo, na matéria de História, a gente já fez uma integração com artes.
E aí a gente consegue entender a parte artística e também a parte histórica e consegue entender muito mais. Que bacana, pessoal! Eu gostei muito de saber como é que vocês estão encarando tanta novidade e espero que isso já venha tendo impacto positivo na vida de todos. Obrigado pela participação aqui no nosso programa e muito sucesso hoje e sempre. E você que nos acompanhou até agora, gostou do programa de hoje? Achou legal o depoimento dos alunos? Então conta pra gente lá no @EducaçãoSC nas redes sociais. Depois que mandar uma mensagem pra gente, aproveita e confere um monte de ação bacana que é desenvolvida nas escolas aqui de Santa Catarina. Aliás, outro lugar legal para conferir materiais, acessar a programação completa dos canais e também conhecer projetos das escolas é o educasc.com.br. Agora, se você ficou com alguma dúvida, aí eu te recomendo acessar o site sede.sc.gov.br. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para ficar craque no assunto ensino médio. Tem um monte de material oficial e também conteúdos explicativos para você conferir. Eu gostei muito do programa de hoje e espero que vocês todos também. Na semana que vem tem mais Novo Ensino Médio para você aqui, nos canais EducaSC. Tchau, tchau!